Folena, deixa eu receber o senador Humberto Costa, presidente do PT, super bem servido ali pelo Roberto Stuckert. Tem Roberto Stuckert, não é fraco não, hein, senador? Está aí fazendo... E Denise Assis chegando aqui com a gente. Vamos entrevistar o senador. Tudo bom, Denise? Tudo bem. A você, bom dia, ao senador Humberto Costa, os nossos agradecimentos por ter aceito esse convite. E, Folena, bom dia, um beijo para você. Um beijo, querida, obrigado. Bom trabalho para vocês. Folena, querido, quer dar um recado para o senador aqui? Mandar um abraço para o senador aí, nosso presidente do partido. Presidente, força aí na condição e vamos em frente, vamos enfrentando. Obrigado, Folena, obrigado. Um abraço para se rever. Super abraço, boa semana, bom trabalho com você, querido. Exatamente aqui, então, isso. O Folena fez muito bem em pontuar que o senador Humberto Costa está aí à frente do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT, mas hoje, principalmente aqui na condição de senador, para nos falar desse momento tão agudo, né, que estamos aí vivenciando, com a ameaça desses tarifaços do Trump. Acho que é a pauta mais quente, precisamos começar por ela, e principalmente verificando e constatando que é uma pauta que, inclusive, uniu governo e oposição num 70-0 no Senado, pelo projeto de... esqueci a palavra. O projeto que nos permite... Oh, meu Deus, o senador me ajuda. O senador vai ajudar, e eu queria até aproveitar e colocar o seguinte tempero, ingrediente nessa pergunta, nessa colocação da Denise Assis. Que reciprocidade. Reciprocidade, pronto. Ontem o Senado, enfim, uma coisa impressionante, oposição e governo votando juntos 70-0 por esse instrumento, né? Senador, a palavra é sua, querido. Primeiro, prazer muito grande de estar com vocês, Conde e Denise, está no Giro das 11 do 247, uma alegria muito grande. Segundo, dizer que nós realmente estamos vivendo um momento difícil, um momento crítico, né? Hoje as preocupações todas estão voltadas para o que vai acontecer a partir do governo americano, a partir do presidente Trump, com esse tarifaço, né? Já há uma preocupação grande que aumentou ainda mais, porque parece que as medidas que vão ser tomadas, embora elas não tenham sido divulgadas, terminam sendo medidas e taxações lineares, né? Até um pouco meio sem sentido, porque no caso do Brasil, o governo americano, os Estados Unidos, eles têm um superávit na balança comercial em relação a nós. Eles exportam mais para o Brasil do que nós para os Estados Unidos, apesar de uma diferença pequena, mas é algo inteiramente contraproducente para os próprios americanos elevar essas tarifas, né? E como resposta a isso, nós vimos ontem um movimento forte dentro do Senado Federal para autorizar o governo a praticar a reciprocidade em relação a quem sobretaxar o Brasil, né? É o caso que pode acontecer nos Estados Unidos. Houve uma movimentação que envolveu pessoal do agronegócio, empresários de vários segmentos, de vários setores, os partidos que estão na base do governo, a oposição, porque realmente essas medidas podem causar prejuízos importantes, pelo menos no curto prazo, né? Porque é provável que, posteriormente, com os danos que o próprio governo americano vai produzir para o seu país, alguma coisa mude nessa taxação. Mas, por outro lado, também porque é óbvio que quem for sobretaxado procurará fazer negócios com outros países, né?
especialmente eu imagino que a China vai terminar sendo objetivo de relacionamento comercial de muitos países. Só que para você mudar essa situação de uma hora para outra não é uma coisa simples, né? Precisa trabalhar, abrir mercados, fazer negociações bilaterais para que se possa superar um momento como esse. Mas acho que foi positivo essa manifestação unânime do Senado, dando ao governo autorização para, se for o caso, sobretaxar produtos de outros países. Pelo que o senhor está nos. Desculpa, Conde, te Não, atropelei. Denise, a palavra é sua. Não, pelo que o senhor está nos dizendo, nós temos duas oportunidades. Uma, a do diálogo, antes de aplicar a reciprocidade, e, ao mesmo tempo, novas perspectivas de mercado, sendo a China aí um desaguadouro desses países sobretaxados, né? E também tem esse ponto positivo de diminuir ou amenizar essa oposição tão raivosa, né, que estava havendo no Congresso. Nós, então, podemos ter um momento de mais, digamos, pacificação, né, em torno dessa questão do tarifaço, que nos é uma causa comum, né, de interesse do Brasil. Nós temos também, agora emendando, uma outra questão que pode unir essas duas correntes, que é a promessa de campanha do presidente Lula de isentar os que ganham até R$ 5.000 no imposto de renda. Isso também é uma pauta que a oposição não vai poder rechaçar de todo, porque eles perdem eleitoralmente. Então, eu queria que o senhor falasse desse momento político. Eu acho que essa é uma das propostas mais importantes do nosso governo nesse período aí de pouco mais de 2 anos, né? Porque é um tema que tem um enorme apoio da população. Nós estamos nos dirigindo a uma parcela importante, especialmente da classe média baixa, que inclusive tem expressado bom nível de insatisfação com o nosso governo. É uma coisa perfeitamente justa, porque no Brasil todo mundo sabe que quem paga imposto é a classe média baixa, são os trabalhadores, assalariados, enfim, enquanto que os mais ricos estão totalmente isentos de pagar o imposto de renda, não é? E essa medida, de um lado, ela vai permitir que a população tenha mais dinheiro na mão, em alguns casos, quase que vai gerar um 13º salário, um 14º salário para essas pessoas. Quem ganha mais próximo dos 5.000 vai terminar ganhando um salário a mais ao longo do ano, né? No ano. A outra questão que nós entendemos que é relevante, que isso vai representar um fortalecimento da atividade econômica. As pessoas que ganham até R$ 5.000, os recursos que elas têm, basicamente, aplicam para o consumo, não é? Especialmente em alimentação também, e alguns casos em que se faz algum tipo de poupança, mas, muito provavelmente, esses recursos, né, vão para o consumo e vão movimentar a economia, fazendo que o país cresça mais, que mais empregos sejam gerados. E, por outro lado, a outra face dessa proposta é que, como a lei de responsabilidade fiscal exige que qualquer tipo de desoneração tenha uma compensação, o Brasil está se dirigindo aos mais ricos para dizer a eles que eles serão responsáveis por garantir essa compensação. Nada mais justo, um país que tem tantas desigualdades como tem o Brasil, se nós tomamos uma medida como essa, nós estamos tomando não só uma posição histórica, mas uma posição estratégica do ponto de vista de que país nós queremos construir.
o nosso grande problema hoje é, sem dúvida, o problema da desigualdade. E esse é um passo, né, importante e que pode ser seguido mais à frente por outros passos, talvez até maiores, né? Então, é um momento de dificuldade, é um momento crítico, mas é um momento também de muita esperança, porque eu acredito que essa medida vai galvanizar a opinião pública, né? Vai ser importante, inclusive, para que o governo possa reverter a sua popularidade, né, a sua impopularidade hoje para uma condição de uma popularidade sólida e alta. Certo. Vai, Conde, eu te Deixa, atropelei agora. se deixar para mim, eu faço, eu vou tocar para fazer o gol. O senador, hoje saiu a pesquisa Quest. Assim, com uma queda ainda mais acentuada na popularidade em vários setores, em todos os segmentos, praticamente mulheres, negros, também na questão de escolaridade, né? O senhor já viu a pesquisa? Qual é a posição, enfim, também do Partido dos Trabalhadores diante desse desafio agora de reverter esse quadro? Naturalmente que toda pesquisa é o reflexo de um momento que a gente está vivendo, né? Se você fizer a comparação com outras pesquisas que saíram posteriormente, porque posteriormente a Quest de janeiro, que o importante nesse período é que ele pega janeiro, fevereiro e março, né? Antes disso, houve outras pesquisas que apresentaram uma situação de dificuldade do governo, mais próximo disso que foi apresentado agora, o que nos permite supor, eu ainda não li detalhadamente, que nós podemos estar num processo de estancamento dessa perda de popularidade. Segundo, eu acredito que com as mudanças que estamos fazendo na comunicação, de fazer chegar às pessoas tudo que o governo tem feito, e são muitas coisas, né? Eu acredito que nós vamos reverter esse quadro. Apostamos muito na luta pela redução da jornada de trabalho como uma questão importante, apostamos muito nessa questão de haver uma desoneração para as pessoas que ganham até R$ 5.000 e todas as ações que estão sendo realizadas pelo governo, desde as ações de implementação da infraestrutura no país, programas sociais. Então, acredito que nós vamos reverter esse quadro. É preocupante, mas eu creio que temos amplas condições de revertê-lo. Vai lá, Denise. Senador, não, eu queria só complementar com o seguinte: o senhor coloca aí a expectativa de uma melhora imediata a partir dessas medidas que o governo está tomando. No entanto, um dos itens da pesquisa é a falta de percepção de que o desemprego está sendo reduzido. As pessoas falam que temem o desemprego e colocam isso como uma preocupação, quando o nosso índice de desemprego está quase no pleno emprego. O porquê que isso não está chegando na população? O que o senhor atribui? A quê? Olha, eu acredito que, primeiro, nosso problema, como eu disse, de comunicação, que está sendo enfrentado agora, sendo resolvido, né? E eu acredito que as pessoas, tendo conhecimento de tudo que está sendo feito, vão ver que esse sentimento ele não corresponde à realidade. Segundo, é que quando geralmente a gente tem uma pesquisa, num momento como esse, que é um momento de mal-estar da sociedade, que é um momento de avaliação negativa do governo, quando se faz a pergunta para qualquer coisa, normalmente a tendência é que as pessoas digam que não está bem, não é? Mas o número de pessoas ocupadas, o número de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho com carteira assinada é um número muito expressivo, né? Outra questão que eu acho que pesa nesse tema do desemprego é que, como nós tivemos um processo de
reforma trabalhista que precarizou os empregos, criou novas formas de contratação das pessoas, é óbvio que isso também as pessoas sentem, né? E, lamentavelmente, ao invés de atribuir a quem fez aquela trágica reforma trabalhista, é para quem estiver no governo, né? Eu também acho que essa pode ser uma explicação. Mas é óbvio que nós estamos longe da campanha eleitoral, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai ser objeto de debate, os enfrentamentos na sociedade vão ocorrer, e daí eu acredito que esse cenário vai mudar. Denise, se você quer perguntar, pode perguntar. Não, só uma pontuação que eu acho necessária. Um dos pontos que o senador aponta é a comunicação. Eu queria dizer que nem todo mundo tem a abertura, a generosidade e a disponibilidade do senador Humberto Costa de falar para todo tipo de mídia e principalmente os sites alternativos. Não há abertura por parte dos ministros, principalmente, de atender convites dos sites alternativos e da mídia que não é a hegemônica, por exemplo, o 247. Então, Bolsonaro atende a convite de qualquer birosca da internet. Isso não faz a diferença? Aí. Olha, eu acho que faz, até porque antes mesmo de a gente querer ampliar, e eu acho que é importante ampliar, nós temos que assegurar e alimentar o nosso público, a nossa militância, os Que não sites está só na Globo progressistas. News. Aliás, a militância está aqui. É, Lá que não os está. sites progressistas de esquerda, enfim, são muito importantes para ser espaço de discussão e de debate que alimentam a própria militância, que dão a elas condições de enfrentar o debate político, né? Então, acho que é uma coisa que deve ser sempre utilizada, né? E nós também trabalhamos para que as condições de quem faz essa imprensa possa ter as condições de trabalhar, não? Que os ministros e a base do governo sigam o exemplo do senador Humberto Costa, né? E venha falar com a gente aqui, porque a militância está aqui. Na Globo News só tem lá o mercado financeiro, né? O mercado financeiro que, né, a última pesquisa Quest também com o mercado deu quase que 100% de desaprovação no governo Lula. Senador, você quer falar, Denise? Eu tenho que deixar você falar. Pode falar, minha? Não, imagina, é só para lembrar que nós precisamos perguntar ao senador sobre a eleição que virá no dia 6 de julho e que, a princípio, o presidente Lula já se colocou simpático à candidatura do ex-prefeito de Araraquara, o Edinho, e, no entanto, surgiram aí novas candidaturas do Rui Falcão, apoiado pelo antigo quadro, ex-presidente José Genuíno, ex-presidente do partido, e Walter Pomar, e o Romênio Pereira, que é diretor da Executivo Nacional para a área internacional. Então, eu gostaria de saber da sua expectativa, como o senhor vai conduzir essa eleição, que eu acho importante que a gente tenha notícias sobre isso. Desculpa, Conde. Como você sabe, o PT é um partido plural, que tem um espectro ideológico que vai de companheiros, companheiras que são marxistas, comunistas, chega até os cristãos progressistas, tem diversas correntes político-ideológicas que existem dentro do partido e atuam no PT. E aí é normal, em todos os processos de eleição direta, nós temos várias candidaturas. Os nomes que foram apresentados até agora, todos são valorosos, são competentes, que têm uma história dentro do PT e competência para dirigir o partido. Agora, muito provavelmente, o nome que deve ter a condição de vitória será o nome que for indicado pela CNB. Até o presente momento, o nome que tem sido cogitado, que tem assumido a candidatura, é o do ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, né?
Existem divergências em relação à candidatura, existem divergências em relação a questões de condução do partido, mas eu acredito que nós vamos chegar a um bom termo na questão de um entendimento. Aliás, essa é a minha maior preocupação e eu espero que seja o maior objetivo atingido desse período de 3, 4 meses em que estou à frente do partido. Eu acredito que nós estamos próximos a ter uma solução de entendimento político para isso. Eu vou ter que liberar o senador, o combinado é até aqui esse 11h50. horário. Mas eu faço uma última questão para o senador, que queria que o senador falasse da anistia, do PL da anistia. Ótimo. PL, né? É PL, né? Projeto de lei. Dessa pressão, eu sei que a praia do senador é o Senado, mas nós temos a outra praia ali do lado, né? Que é a Câmara. Você tem acompanhado, senador? Como é que está a posição do Tenho governo? acompanhado. Isso, se for aprovado lá na Câmara, vem aqui para o Senado. Na verdade, essa é uma proposta que está destinada ao fracasso. Na verdade, é um debate político que está sendo feito pela extrema-direita, tentando caracterizar golpistas que queriam destruir a democracia no Brasil como pessoas inocentes que estavam ali, como disse o ministro Alexandre de Moraes, um passeio no parque. Essa é a ideia que eles querem passar. E ela não vai progredir por uma razão simples. É uma matéria inconstitucional. Se ela conseguir ser votada na Câmara, votada e aprovada no Senado, o presidente Lula tem a condição de vetar. Se ela for vetada e o Congresso derrubar, qualquer ação junto ao Supremo Tribunal Federal vai ter como resposta a inconstitucionalidade dessa proposta, porque ela atinge o princípio constitucional da independência entre os poderes, ela promove uma anistia que é anterior ao próprio julgamento definitivo das pessoas. Ninguém pode anistiar ninguém que que não tenha sido condenada num processo definitivo. O objetivo desse projeto de lei não é, como eles dizem, libertar as velhinhas que andam com a Bíblia na mão, mas é de garantir que Bolsonaro e os comandantes dessa organização criminosa armada que queriam matar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse chegar ao termo no que eles efetivamente desejavam, né? Então, nós vamos lutar aqui para que isso não seja aprovado, né? Mas, ainda que seja, não tem futuro para mudar a realidade do julgamento que o Supremo está fazendo. Denise, passo para você se despedir aqui do senador, se ele tiver tempinho, mais uma última, a réstia de arguição aqui. Vai lá, Denise. Não, só temos a agradecer, mais uma vez eu coloco essa generosidade que o senador tem de sempre atender ao nosso convite e dizer que esse espaço aqui é de luta, de resistência, mas é também um espaço muito bem frequentado por pessoas que formam opinião. Nosso público é um público bastante preparado e estudado. Nós temos aqui todo tipo de seguidores de academia, enfim, pessoas militantes da base, todo tipo de pessoas que estão interessadas em difundir as ideias do partido, e o senhor terá aqui sempre um espaço à sua disposição. Nosso agradecimento. Volte sempre e transmita, por favor, ao governo que os espaços que ele anda frequentando não estão favorecendo a sua imagem nas pesquisas. Bom dia. Senador Humberto Costa, obrigado. Bom Obrigado, trabalho. Conde. Obrigado, Denise. Um abraço para todo mundo do 247. Tchau. Um abraço ao Alberto, que nos facilitou a sua entrada aqui. Vamos lá, seguindo aqui com Denise Assis. Obrigado, senador.
Denise Assis, temos aqui um tempinho, temos 5 minutos aqui, então vou passar a palavra para você. Eu não sei o tema que você quer destacar, tem tanta coisa hoje, tem tarifaço do Trump, tem a pesquisa da Quest. Você achou a pesquisa? A comunidade aqui começou a ficar cética com pesquisa. E você? Não, exatamente. Acho que ela faz muito bem, porque há pouco tempo, se você puder até puxar e sei lá, se tiver acesso, eu escrevi um texto sobre pesquisismo. Ah, você tá, vou buscar. Com base numa tese defendida pelo Marcos Coimbra e que eu corroboro cientificamente a partir de uma pesquisa que eu fiz sobre a preparação do golpe ao presidente Jango, em que você planta o pessimismo durante 2 anos. No final de 2 anos, a população está madura para aceitar pacificamente, ou não só aceitar, como ansiar por um golpe. Neste caso nosso, agora, da atualidade, naquela época foi um golpe com armas. Na atualidade, esse discurso ele é plantado nas redes sociais, exatamente. E eu estou dizendo isso que eu estou repetindo aqui, eu estou me repetindo. Essa pesquisa ela cedeu a vez àquele massacre da mídia, que a mídia usou para convencer a população, a opinião pública, quanto ao impeachment da presidenta Dilma. Lembra que foram 2 anos de preparação, de 2014 a 2016, que é o tempo científico do amadurecimento desse sentimento de desconforto, inconformismo, pessimismo, contrariedade contra o governo de plantão. Então, é um artifício que a mídia usou para derrubar tanto o Jango quanto a Dilma, só que na Dilma, nós já, pela existência da tecnologia e das redes sociais, ficou tão flagrante que nós atribuímos a eles com tranquilidade. Foi a mídia que fez Bolsonaro, foi a mídia quem derrubou Dilma Rousseff. Isso foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado. Então, quando chega a esse ponto que nós estamos agora, a partir daqui, são 2 anos até chegar na eleição, o novo golpe será preparar a derrota do Lula, o seu enfraquecimento, a sua desidratação para 2026. Quando chegar 2026, a população está num nível tal de pessimismo que ela vai querer uma mudança à direita, custe o que custar. É isso que eles estão preparando a partir dessa frequência de pesquisa. Eles puseram a pesquisa no lugar do ataque da mídia, porque agora eles botam na boca da pesquisa e não mais na deles, entendeu? É transferindo essa responsabilidade para as pesquisas.